Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Hugo. Nossa videoaula de agora é sobre pontes em circuitos elétricos. Vocês vão ver que é relativamente tranquilo esse conteúdo que a gente vai abordar. São basicamente dois tipos de ponte que vamos abordar: a ponte de Wheatstone e a ponte de fio. O que é ponte de Wheatstone? Ponte de Wheatstone é um arranjo de 4 resistores que são dispostos dessa maneira, submetidos a uma diferença de potencial entre VA e VB, e os 4 resistores são dispostos assim. Um multímetro, um voltímetro ou amperímetro é ligado entre os pontos X e Y, e, vejam só, para que a ponte esteja em equilíbrio, o que é a ponte estar em equilíbrio? A indicação do voltímetro vai ser nula, não vai haver diferença de potencial no voltímetro. Vejam só, a ponte de Wheatstone apresenta particular interesse quando a indicação no voltímetro é nula. Nessa condição, dizemos que a ponte está em equilíbrio. Então, quando eu tenho esses 4 resistores obedecendo a uma determinada condição que a gente vai ver daqui a pouco, a ponte vai estar em equilíbrio e o voltímetro vai indicar 0 volts, ou o amperímetro vai indicar 0 amperes, não vai ter tensão, certo? Essa condição, pessoal, é essa daqui, ó. Aqui vem a dedução dela, que não vem ao caso, ela vem em função de Vx igual a Vy. Eu chego na relação de R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Então, eu vou voltar aqui, vejam só, R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Podem guardar, fazer os cruzados. Tá vendo? É o resistor e aquele que está de frente para ele, vamos dizer. Faço o R1 com o R4, o R2 com o R3. Às vezes, a nomenclatura vem diferente, R1, R2, R3, R4. Então, não dá para guardar assim, porque pode vir representado diferente. Então, guarde, você tem um resistor, aquele que estiver na frente dele, eu vou multiplicar. Vai ser igual a o outro resistor do outro lado com o que estiver na frente dele. É o que está dizendo aqui, certo? Reciprocamente, se os produtos das resistências opostas forem iguais, mesmo que os pontos x e y sejam interligados por um elemento de resistência elétrica desprezível, por exemplo, um amperímetro ideal, nessa interligação a corrente é nula, ou a indicação do voltímetro é nula também. Um exemplo numérico para deixar isso muito claro, bem tranquilo para vocês, eu tenho a ponte aqui. Sempre que for pedir para calcular um dos resistores, pelo menos 3 serão fornecidos. Então, qual seria o valor de Rx? Então, o que eu faço? Pego 12 vezes o que está na frente dele, 12 vezes 2 é igual ao Rx vezes o 6. Fazendo a operação aqui, 12 vezes 2 dá 24. 6 vezes 4 dá 24. Então, essa condição, o voltímetro apresenta uma leitura nula. A ponte está em equilíbrio. Ouviram? Quando a ponte está em equilíbrio, essa condição deve ser atendida. Tá bom? Continuando aqui. Já a ponte de fio, o que acontece? Um fio homogêneo tem sua resistência proporcional ao seu comprimento. Pela segunda lei de Ohm, R é igual a ρ vezes L por A. Nós já estudamos isso. Dessa forma, podemos utilizar um fio em substituição aos 2 resistores da parte inferior da ponte e relacionar sua resistência em função de seus comprimentos. Vejam só, a ponte de fio foi durante muito tempo utilizado para medir com boa precisão o valor de uma resistência partindo de outra, que é conhecida e padronizada. Vejam só, na ponte de fio, pessoal, é o mesmo esquema, é uma resistência vezes o pedaço de fio oposto, que é igual a outra resistência vezes o pedaço de fio oposto, considerando que ela está em equilíbrio. Esse comprimento do fio, pessoal, vocês podem utilizar unidades de medida, centímetro ou metro, desde que as unidades de medida de L1 e de L2 sejam iguais, ou centímetro para as duas, ou metro para as duas, ou milímetro para as duas.
tá bom? Então, exemplificando aqui, vejam só, eu tenho uma ponte em equilíbrio, quero saber o valor de R. Então, 2 ohms vezes 80 centímetros é igual a R vezes 20 centímetros. Então, 2 vezes 80 dá 160. 20 vezes 8 dá 160, que indica e caracteriza para mim essa ponte em equilíbrio. Tranquilo, né, pessoal? Resumindo aqui, a ponte de Wheatstone, R1, R4, R2, R3, os seus opostos. Isso indica que ela está em equilíbrio, que a leitura do voltímetro ou do amperímetro é igual a zero. A mesma relação vale para a ponte de fio. O resistor vezes o comprimento oposto é igual ao outro resistor vezes o outro comprimento, vezes o comprimento oposto do outro resistor. Tranquilo, sossegado, né, pessoal? Então é isso sobre pontes em circuitos elétricos. Muito obrigado, valeu e até a próxima.